nossa aula, né? Dando continuidade, né, gente, às peças orçamentárias das quais nós estamos montando, né? Aula passada nós estávamos montando a peça do orçamento de vendas, né? Então, aula atrasada eu falei toda a parte teórica, tá? E hoje eu vou aula passada nós fizemos o exercício juntos lá no Excel. E na de hoje a gente vai iniciar o orçamento de produção, tá? Nós só conseguimos fazer um orçamento de produção eficientemente após o orçamento de vendas, né? O orçamento de vendas ser elaborado, tá? Sem o orçamento de vendas, nós não conseguimos fazer nenhuma outra peça orçamentária. Por isso que ele é de muita importância para a organização. Se a gente fizer ele erradamente, né? Ou fazer ele de forma, equivocada, as demais peças orçamentárias também sairão equivocadas, tá bom? Algumas literaturas vão estar orçamento de produção, vai estar orçamento de fabricação, mas nós estamos tratando do mesmíssimo assunto, tá? Nós estamos falando de fabricar ou produzir, tá bom? Então, assim, terminado, finalizado e aprovado o orçamento de vendas, a próxima fase que vai ser entrada em ação é o orçamento de fabricação ou de produção, tá bom? Então ele vai assegurar, gente, ele vai buscar assegurar um nível suficiente para atender a demanda prevista, né? Se vocês lembrarem lá dos cálculos que nós fizemos aula passada, nós tínhamos metas de valores, né, de faturamentos a alcançar, e esses valores de faturamento a alcançar, eles foram convertidos em unidades, né? Quantas unidades aquela organização vai ter que produzir para alcançar aquele valor de faturamento orçado, né? Então, vou ter que fabricar quantas unidades de camisetas, né, de camisas, para que a gente chegue a aquele faturamento orçado, né? Aquilo que a empresa acredita ser possível, né, faturar, tá bom? Então, assim, agora nós temos que analisar se a organização, se a empresa tem a capacidade de se produzir aquelas quantidades, né? Se ela tem aquela capacidade de produção, ok? Tá? Depois acho que eu já vou até falar, né? Tem algumas organizações que elas acabam não fazendo o orçamento de produção. Por quê? Elas acabam optando por terceirizar a produção dela. Então, é usual em algumas organizações não ter o orçamento de fabricação, porque ela terceiriza, né? Terceirizando, tem uma outra empresa vai fazer todo esse processo, tá? Mas daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, né? Deixa eu passar um slide aqui. Então tá. Então aqui, gente, feito o orçamento de vendas, então agora nós precisamos estimar quanto que nós vamos gastar para obter essas receitas, né? Por que a gente tem que fazer essa estimativa? Será que o chão meu de fábrica, ele tem a capacidade produzida lá de produzir as 3.000 unidades de camisas, né? Tô chutando essa quantidade, né? Que agora eu não me recordo as quantidades que tinha lá no exercício. Será que ela tem essa capacidade, né? Será que eu vou ter que aumentar o chão de fábrica? Então, tudo isso vai ter que ser levado em consideração a partir desse momento, tá bom? Então, nós vamos fazer um plano de produção para um período considerado. Então, eu vou ter que colocar prazos, né? Eu vou fazer um orçamento de produção para um ano, e aí eu posso dividir esse um ano em 4 estações, né? Se for produção de confecções, eu posso fazer isso, tá? Então, eu vou quantificar esse prazo. Quanto tempo eu tenho? Eu vou fazer esse orçamento de 1 ano, de 2 anos, tá? Eu tenho que ver o que fica melhor para o perfil daquela
organização. Então, na verdade, você vai fazer conforme a necessidade da sua organização, tá? Vai ser de 1 ano, 2 ou 3, tá? Isso quem decide é o perfil junto com o gestor, os gestores que definem isso na organização, ok? Então, a gente vai observar o quê? Nós vamos observar o volume de vendas que a gente estimou, mais o que tem de variação de estoques, né? Por quê? Nós vamos levar em consideração todo o estoque residual. A gente não vai ignorar o estoque já pré-existente. A gente não pode fazer isso, né, gente? Imaginou aí o Silvano, a bicicletaria dele, ele vai e faz um pedido, né? Lá pro fabricante dele, aí chega uma quantidade de cilindros, né? Aqueles banquinhos. Aí ele vai e ignora, né, Silvano? Já imaginou você fazendo isso? Você ignorando todinho seu estoque anterior. Ah, não dá, né? Não dá, né, Silvana? Você tem que usar esse estoque residual. Nas grandes indústrias, em quem vai produzir, também tem que fazer todas essas prospecções. Eu tenho que analisar o que eu tenho e o que tem de residual, né? No caso, assim, é analisado um pouquinho mais profundo, tá, gente? Porque tem estoque acabado. Deixa eu já passando para o próximo slide, senão eu antecipo o assunto, né? Tá? É analisado um pouco mais aprofundado, porque dentro do estoque da organização tem algumas modalidades de estoque, né? Tem estoque em fabricação, estoque acabado e tem a matéria-prima, né? Então, tudo isso é levado em consideração, tá? Mas o olhar da aula de hoje, a gente vai observar somente o estoque que está acabado, que já está finalizado o processo de fabricação, tá bom? Aí o autor vem dizendo que, gente, olha, os estoques, né, tanto quanto das matérias-primas, como dos produtos em processamentos, eles vão consumir grandes fatias de investimento total da empresa, né? É o que a gente chama de custo de oportunidade. Quanto que eu vou investir em estoques, né? Eu vou ter muito, eu vou ter pouco, eu vou ter suficiente. O que eu vou ter? Porque às vezes ele fala do custo de oportunidade, é como uma balança, gente. Tem que ter equilíbrio, né, dentro da organização. Se eu investir todo o capital da organização em estoques, depois se acontecer alguma eventualidade na empresa, ela fica sem capital de giro, tá? Para resolver aquela questão que surgiu naquele momento, né? Então, a empresa tem que trabalhar com uma folga financeira. Dentro do custo da oportunidade também, a gente vê que a empresa também não pode trabalhar com o mínimo do estoque, a fim de que se acontece um atraso de algum fornecedor, alguma coisa nesse aspecto, o que vai acontecer? Ela vai acabar fazendo o quê? Ela vai deixar de produzir, ela não vai dar continuidade em todo o processo de fabricação. Por isso que a gente tem que analisar com muito carinho essa questão do custo da oportunidade. Até que ponto, né, é viável ou não, né? Quanto que eu vou investir em estoque? É tudo, é nada? Eu vou ter estoque de segurança, não vou ter estoque de segurança? Assim, gente, tem que analisar muito bem todo o perfil da organização, tá? Então, às vezes, é estratégico não ter estoque, tá? Mas isso é muito característico da organização. Então, quais são os aspectos que a empresa vai buscar, gente, fazer esse processo de conciliação, né? Eu preciso atender aquilo que foi orçado nas vendas, né? Se vocês observarem lá nas vendas, cada região vai ter um volume ele vai requerer umas quantidades, né? Mas na hora de se produzir, eu posso, às vezes, somar as quantidades de todos os modelos? Pode, né? Depois eu vou mostrar as formas de se fazer, tá bom? Isso aí é mais pra frente um pouquinho, tá? Como é que eu vou buscar um processo de minimizar esses custos de se produzir, tá bom? E a minimização dos investimentos em estoques, né? Como é que eu vou buscar o mínimo possível dos estoques? Até um tempo atrás, eu acho que você já deve ter ouvido em algumas
algumas aulas anteriores nossas, ou até de outras disciplinas mesmo, né? Quando eu falava, gente, tem algumas empresas, né, que tiraram o chão de fábrica aqui do Brasil, terceirizaram, foram lá para Bangladesh, foram para outros países, né? Porque era altamente viável, né? Tá? Por que a professora está tocando nesses aspectos, né? Porque quando a empresa terceiriza todo o seu chão de fábrica, todo o seu processo de fabricação, ela deixa de se preocupar com os custos, estou falando dos custos do chão de fábrica de se produzir. Custos com mão de obra, custos com material, né? Se, vamos supor, se é no ramo de confecções, ela não fica tão preocupada com o valor, né? Como é que ela vai contratar o fornecedor de tecido, o fornecedor de linhas. Esse tipo de preocupação já não cabe a ela, cabe à terceirizada dela, né? No caso. Aqui no Brasil, tem um projeto lá em Rio Grande do Norte, né? Região do Seridó, que se chama, que algumas dessas indústrias deixaram de enviar essa produção para fora do Brasil e começou a produzir aqui no Brasil. Olha que interessante, né? Tanto a Renner, a C&A, a Riachuelo, a Hering, deixaram de mandar essa produção, né? A Hering já produzia há muito tempo, desde 2013, se eu não me engano, nessa região de Serindó, né? Ela já tinha o seu chão de fábrica. Lá, gente, é uma região extremamente carente, ela é castigada já há muitos anos pela seca. Então, assim, ela levou o chão de fábrica para lá. Na verdade, ela não levou. Foi aberta uma empresa lá e ela contratou essa empresa para fazer todo o processo de fabricação. Como é que acontece? Ela manda lá os moldes, os croquis, né, do que vai ser produzido, tanto a Hering, a Renner, a Riachuelo, né, a C&A, ela manda para lá esses croquis e elas produzem, né, elas fazem todo o processo de fabricação. Interessante, né, que fica aqui no Brasil mesmo, né, o volume, né, a mão de obra contratada, fica tudo retido aqui no Brasil mesmo, né, porque antigamente ia para fora do Brasil, né, tá? Tô falando muito rápido, muito devagar, gente, o que vocês estão achando? Por mim tá bem, professor. Tá tranquila, Amanda? Então tá jóia. Tranquilo por enquanto, professor. Então tá jóia. Qualquer coisa me interrompam, tá? Então tá jóia. Deixa eu passar o slide, acho que ficou claro aqui, né? Então, gente, dentro dessa elaboração, né, desse orçamento da produção, então a gente vai elaborar. A partir do orçamento de produção, aberto outros orçamentos, né? Quais são os orçamentos que é originado através do orçamento de produção? O de matéria-prima, o de mão de obra direta e dos custos gerais de produção, tá? Para quem terceiriza a fabricação, não se tem orçamento de produção, tá bom? Essa parte fica toda com a empresa terceirizada. Por isso que muitas dessas lojas, dessas redes, acabam terceirizando, porque fica muito mais competitivo para elas, tá? Então, assim, quem é aquela pequena indústria, aquela pequena empresa, vai acabar fazendo o quê? Produzindo, né? Então, a partir do orçamento de produção, eu vou ter que saber quanto do meu fornecedor eu vou ter que solicitar de matéria-prima, né? Como é que eu vou fazer esse processo de cotação e quanto que eu vou precisar, tá? E dos custos gerais de fabricação, quanto que vai me custar para fabricar cada unidade dessa de peças que nós vamos ter, tá bom? Então, dentro do plano de produção, o que vai ter envolvido, gente? Ó, capacidade instalada, política de estoques, né? Como é que funciona isso, gente? Dentro dessa política de estoques, a gente vai trabalhar com Just-in-Time, MRP1, MRP2. Qual é o estilo da programação de controle de estoques que a organização vai trabalhar, tá? Segundo, né, dentro dessa programação do uso da capacidade instalada, né,
será que a quantidade de máquinas, equipamentos, né, que nós temos, ela vai atender às necessidades do nosso orçamento de vendas, né? Lembram lá das unidades a serem fabricadas? Então, quanto de cada coisa nós vamos necessitar, tá bom? Então, ele também vai fazer esse processo para saber se as máquinas que temos são suficientes, tá bom? Segundo aspecto que ele busca, né, que ele traz, se vai ser necessário algum outro material secundário, se vai ser necessário mais mão de obra, né? A gente vai precisar de contratar mais mão de obra, ou que nós temos é suficiente. Então, tudo isso está dentro da ótica do orçamento de fabricação ou produção, tá bom? Aí ele fala, dentro da projeção das necessidades para atender o orçamento de vendas, né? A gente vai ter essa flutuação entre os custos fixos e variáveis, né? Então, o que a gente vai observar, né? Dentro da identificação do que vamos atender, né, os orçamentos de vendas, né? Do que está programado lá na vendas, né? A gente vai observar dentro da projeção dos custos fixos ou variáveis, se tem alguma máquina ou equipamento, né, ocioso, né, se às vezes tirando ele da ociosidade, vai aumentar os objetivos, né, você vai maximizar esses objetivos da produção, aumentando a produção sem necessidade de contratação de volume maior. O que eu falo assim, né? Deixa eu traduzir. Se com aquela máquina, o equipamento, a empresa colocando ele para produzir, às vezes fazendo um pequeno investimento de manutenção, ela não pode estar maximizando a produção dela através daquela máquina sem um grande investimento, né? Então, bem, isso tem que ser analisado, tá bom? E minimizar esses conflitos que às vezes existem, né? Entre a produção e venda, né? Porque às vezes as vendas acredita, né, que a produção tem um poder infinito e além de se produzir algo, né, de ter esse poder de se produzir todo o volume requerido. E na verdade, às vezes ela não tem total poder, assim, né? Então, às vezes tem que conciliar, tá? O que é vendido para o que se tem, né, a ser vendido. Então, tem que ter equilíbrio, tá? Entre esses dois aspectos, tá bom? Ok, então quais são os requisitos básicos? Quais são os objetivos e metas da produção? Gente, os objetivos e metas da produção, eles estão descritos, tá? Eles vão ter que ser materializados a partir do orçamento de vendas. O que está descrito lá no orçamento de vendas? Né? Eles vão ter que ser traduzidos, né, para a produção, tá bom? Ele vai precisar também do orçamento de vendas, né? Política de pessoal. Será que tem a quantidade de pessoas necessárias, né, para poder fazer tal atividade, aumentar tal volume de produção, né? E orçamento de novos investimentos, né? Que é lá do longo prazo, dentro do planejamento estratégico que a gente tem da organização. Quando a gente dá uma olhada lá no longo prazo, é onde que a empresa vai estar daqui, né, 5 ou 10 anos, né? Então, orçamento de novos investimentos, quando for preciso comprar uma máquina, né, um equipamento novo para a organização, já comprar pensando nesse futuro, né, daqui 5 ou 10 anos, né? Às vezes você comprou uma máquina muito limitada para aquele processo e depois daqui a um ano, você precisa vender e comprar um outro, né? Então, a gente tem que fazer esse custo dessas análises também, tá bom? Para poder melhor, se adaptar a esse contexto organizacional. Nenezinha aqui. Isso. Eu esqueci de perguntar, gente, vocês conseguiram todos fazer o exercício da aula passada?
Professor, eu mandei, não sei se está certo, mas eu mandei no tempo hábil. Eu também. Mandou, Silvana, Adriele. Quem mais mandou o exercício? Vocês conseguiram fazer? Sim, eu não consegui terminar, professora. Ah, tá. Ok. Natan, Eu terminou? mandei também, professora. Uhum. Então tá. É que a partir dele, hoje eu vou usar um exemplo, tá? Mas aí nós vamos dar continuidade a partir dele, tá? Das demais peças orçamentárias, ok? Porque senão a gente vai ter que recomeçar a fazer um outro orçamento de vendas e a partir dele desmembrar tudo novamente, tá? Então eu trouxe um exemplo mais simples hoje na aula de hoje para nós fazermos, ok? Para dar continuidade no exercício de orçamento de vendas, tá? Então, do orçamento de vendas, nós vamos iniciar o orçamento de produção. Então, eu trouxe um exemplo bem simples hoje, para depois, possivelmente na próxima aula, nós vamos incrementar esse exercício com mais informações, tá? E professora, se a senhora depois puder corrigir ou mandar eles corretos, já certinho pra gente eu olhar, né, e comparar, Sim, tá sim. tudo certo. Não, eu mando sim, Natan. Só vou aguardar os demais colegas me enviar o exercício, aí eu já vou mandar o gabarito para vocês, tá? Tá prontinho já o gabarito? Tá aqui, ó, na agulha para mandar para vocês. Eu só vou aguardar os demais coleguinhas enviarem, né? Que aí eu vou deixar disponível, tá bom? Ok, professora. Já entra. Opa, passei rápido demais, né? Tá? É bem interessante, gente, assim, eu gostei bastante dessa informação. Não sei se vocês lembram quando a gente conversava na aula, quando as indústrias aqui do Brasil acabavam enviando a sua produção, né, para outros países. Eu achei muito interessante esse incentivo do governo federal de levar as fábricas, algumas fábricas lá para o sertão, né? Porque às vezes capacitam aquela mão de obra, dá trabalho para aquelas pessoas, né, que às vezes está muito difícil de viver de agricultura, né? Porque é uma região muito seca. E aí a produção, a economia continua fomentando toda a economia do país, né? Querendo ou não, se uma indústria vai lá para o sertão, né, Silvano? E também valoriza a região, né? Porque essas regiões são muito pobres e também desvalorizada a questão das terras lá, né? Então cria um pouco de valor, né? Uhum, sim. Entendeu? Dá um pouquinho mais de dignidade para essas pessoas, gente, porque assim, lógico que para fora do Brasil ficava muito mais competitivo o produto, assim, não recrimino as indústrias por fazerem isso, mas por ter esse incentivo do governo federal para poder implantar essas indústrias lá no sertão, né? Lá naquela parte mais semiárida de Rio Grande do Norte, acaba fazendo igual o Silvano falou, né? Valoriza aquela área, valoriza as pessoas daquele lugar. Tem programas específicos de qualificação de mão de obra, né? Então as pessoas podem trabalhar, né? Buscar renda para elas, às vezes que não tem mais como sobreviver de agricultura, né? Então eu achei bem interessante. Porque outro polo aqui no Brasil de confecção muito forte é lá no Paraná, né? Lá no Paraná também se tem muitas essas características. Se vocês observaram o volume de lojas de 20 e de 50, aí em Jaru tem muitas lojas de 20 e de 50? Tinha mais, agora deu uma Tem. fechada, né? Semana passada inaugurou uma loja dos 50, boutique dos 50 aqui. Então, a maioria dessas lojas, Natan, a Aline, o que acontece? Dessas produções, assim, aí eu já não sei se os fornecedores aí é do Rio Grande do Norte ou lá do Paraná, né? Eles não têm uma indústria específica, né? O que acontece? Eles contratam uma terceirizada e muitas vezes dessa terceirizada ela produz para N empresas, desde a loja da boutique dos 50, a do 20, a do 16, a do 25, né?
Porque aí eles conseguem volume de produção e fica muito mais competitivo o produto deles, né? Tô dando exemplos dentro do ramo de confecções, gente, mas do ramo de cosméticos. Tem uma empresa, acho que é Derma, agora eu não me recordo, é Derma alguma coisa, agora o nome restante do nome da empresa eu não me recordo. Essa empresa, gente, ela é terceirizada. Tem algumas indústrias da área de cosméticos aqui no Brasil que contrata essa empresa para poder fabricar os seus cosméticos, né? Às vezes a empresa quer ter uma linha específica, né? De produtos dela, né? Assim, ela quer ter um produto específico com nome, com logo daquela empresa. Então, o que ela faz? Ela vai lá e contrata essa empresa e ela pede fabricação, né? Principalmente no ramo de cosméticos, gente, porque tem que ter uma quantidade de, de documentações lá na Anvisa, de liberações, de cadastros, de autorização. E essa indústria, pelo que eu estava pesquisando ela já tem todas essas autorizações, né? Você só vai lá e faz a encomenda da demanda que você precisa, tá? É muito bom? Fica competitivo? Sim, né? Só tenha cuidado depois para ver, né, como é que fica só que tem um relacionamento muito bom a sua empresa com esse fornecedor de produtos acabados, né? Porque no caso, como você essa específica de cosméticos, por exemplo, quem tá encomendando não tem a fórmula do produto, né? É a terceirizada que tem a fórmula do produto. Então, você fica meio refém daquela indústria que está produzindo para você, né? Então, às vezes, você tem que observar esse tipo de negociação. Até que ponto é viável ou não, né? Aqui na nossa região também tinha uma indústria que fabricava queijo. Eu acho que era lá em Paraná, agora não me recordo. Ela fabricava queijo e leite em pó e também não usava o nome dela. Ela mandava lá para São Paulo e uma grande indústria de lá etiquetava como produto fabricado por ela, né? Era como se fosse, aqui a nossa região fosse uma terceirizada dela, né? Então isso é muito usual, gente, dentro das organizações, por causa que torna as indústrias muito mais competitivas, tá? Já imaginou lá, vou dar o exemplo do Silvano, né? Hein, Silvano? Já imaginou tu produzindo as peças aí da tua loja? Seria bom, né, professora? Mas a estrutura lá da Cairu, por exemplo, é muito grande, né? Sim. Eles ainda não conseguem produzir toda o que eles vendem, né? Uhum. Eles ainda compram alguma coisa de fora, não compra, Silvano? Bastante. Eles importam bastante da China e também compram do mercado nacional e fabricam, acredito, pelo que eu conversei com o vendedor, mais ou menos 10%. 10%? O que eles fabricam é 10% dos produtos só 10%. Uhum. Peças, por exemplo, quadros de alumínio, eles importam tudo, tá? O de ferro eles fabricam. Sim. Porque às vezes para eles modernizar agora o chão de fábrica deles, atualizar tudo para poder ficar competitivo para produzir essas peças em alumínio, talvez eles ainda não tenham essa capacidade e o custo da oportunidade para eles deve ficar caro, entendeu? Talvez essas continhas que estão levando em consideração, né, Silvana? Verdade. Acho que, inclusive, eles estão agora para 2021, já era agora para 2021, ampliar um galpão lá, que eles compraram uma outra área para poder construir o galpão para aumentar a fábrica deles, mas ainda não está concluído, não. Então, é o custo da oportunidade, né? Porque essa área tem bastante demanda, né? Ele tem demanda nessa área, né? Todo mundo gosta, quase todo mundo, né? Tem um grupo aí bem seletivo que gosta, né? Que investem, né? Que gastam, né? No caso, não é gasto, eles fazem esse tipo de investimentos, né? Do que a gente está falando, por exemplo, é bem diferente dentro de um orçamento de produção do que acontece, por exemplo, na empresa Natura, né? A Natura já é totalmente diferente, ela produz tudo aquilo que é vendido, né? Ela tem esse processo todo de produção.
Até um tempo atrás, até os fornecedores dela de sementes, né, se eu não me engano, ela tinha grupos, como é que era o nome? Locais aqui no Brasil, lá no Amazonas principalmente, não é tribo, gente, estou tentando lembrar o nome correto, comunidades cadastradas que faziam essa coleta de sementes para que ela pudesse fazer todo esse processo produtivo, né? Então, assim, tem empresas ainda que prezam pela produção total, né? Porque ela quer ficar de olho, né, na qualidade do produto final entregado pelo seu cliente, né? Tem que estar competitivo, tem que estar atuante no mercado, tem que estar participando, né? Concordo, né? Mas será que às vezes também não pode, às vezes, perder um pouco das características da organização, perder um pouco da qualidade, né? Da identidade da empresa, né? Então, a organização, gente, ela tem que observar tudo isso nela, né? Até que ponto isso é viável ou não, tá? Então tá, gente. Em termos gerais, né? A empresa vai se destinar ao quê, ó? Ela vai fazer entrega direta para o seu consumidor final, né? Ela vai ter estoques, né? Isso quer dizer, eu vou produzir para outro vender, tá? Ou ela vai ter parte para entrega imediata ou em parte para estoques. Quer dizer, parte vai estar em processo de fabricação, né? Eu vou atender essa demanda, em parte eu já vou ter lá, o cliente vai chegar e comprar, tá? Lá na Gazinha acontece isso, né? No ramo de estofado, se eu não me engano, os sofás e os colchões da Gazinha que elas produzem, né? Ela tem um leque, uma quantidade a pronta entrega, tá? Que fica aqui no centro de... Aqui não, né? Lá no centro de distribuição dela em Ji-Paraná. E outra parte fica em stand-by, em processo de no processo de produção, tá? Então, ela tem essas duas características, né? Ela pode fazer essa entrega direto, a entrega imediata, e também para estoque. Ela tem esses dois perfis de atendimento, tá bom? Mas isso não quer dizer que lá na rede, né, dela de entrega, ela não vai ter outros produtos de outras concorrentes, né? Ela até tem, né? Isso não quer dizer que ela não vá vender outros produtos, ela vai vender sim, tá? Então, isso aqui. Quando se elabora, então, todo o orçamento de produção, quem está na gestão, ele vai ter que equilibrar, tá? Vai ter que ter um equilíbrio vai ter que ter um equilíbrio aí entre as vendas, os estoques e a capacidade de produção da indústria, né? Quanto que a minha indústria é capaz de produzir, né? Às vezes a empresa tem aquela capacidade de vender tudo aquilo que foi orçado, mas muitas vezes ela não tem a capacidade de entrega, de produzir, né? Então aí que vai ter que começar essas estratégias, né, do que nós estávamos falando, se ela vai produzir tudo, se ela vai produzir em parte, se ela vai importar, se ela vai levar para outros lugares para serem fabricados, se vai ser terceirizado, né? Então, assim, isso aí vai ter que ser característico da empresa para ver o que melhor se enquadra no perfil dela, tá bom? Então, aqui ele começa, né, o autor fala, né, então o plano de produção para, vamos supor, 2022, ele tem que iniciar, ele tem que começar a ser elaborado, tá? A partir de 2021, isso quer dizer, do meio do ano até meados, antes do final do ano, o orçamento de produção de 2022 já deve estar pronto, tá bom? Ele tem que começar esse processo de elaboração, quando finalizar o ano ele já deve estar pronto, tá bom? Por quê? O estoque inicial desse exercício orçamentário, que é o estoque que vai se iniciar o exercício de 2022, né, que é janeiro de 2022, ele tem que constar como residual em 2020, dezembro de 2020, tá bom? Tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar no exercício, vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Então é o seguinte,
nós vamos fazer estimativas a partir da data em que o orçamento ele é preparado e ajustado em função das operações planejadas em curso, né? Por quê? Se vocês observarem lá o orçamento de vendas, nós fizemos ele em blocos de trimestres, né? Então, o que nós vamos fazer? O primeiro trimestre tem aquele volume, o segundo trimestre tem aquele volume de vendas, o terceiro e assim sucessivamente. Porque lá no exercício a gente dividiu assim, né? Janeiro, fevereiro e março. Depois foi abril, maio e junho. A gente dividiu em trimestre, tá bom? Então, a gente vai fazer ajustes dentro desse percurso em cada trimestre, tá bom? Então, é o seguinte. Aí ele fala, né, que o problema seguinte consistirá em distribuir essa produção por subperíodos do ano, né? Então, professor, eu posso fazer ele por trimestre? Pode, né? Você vai pegar o orçamento do ano, você pode fechar ele em ciclos de trimestre, pode fechar em ciclos de semestre, tá? Ciclos de bimestre também pode, né? Dependendo do ramo, pode, não tem problema. Mas se a empresa for uma estrutura muito grande, fica bem difícil de fazer bimestralmente, tá? Esse volume de peças a serem fabricadas, tá? Vamos lá ao exemplo, tá? Gente, eu trouxe um exemplo bem simples hoje, tá bom? Só para vocês compreenderem a linha de raciocínio, ok? Vamos lá. Temos aqui janeiro, fevereiro e março, né? Aí ele fala aqui, previsão de vendas em unidades. Se vocês lembrarem lá do orçamento de vendas, lá vocês têm as unidades a serem produzidas. Lembram dessa parte? Sim, professora. Então, tá bom. Então, a previsão de vendas em unidades, quando a gente for fazer o exercício, eu acho que o exercício que eu deixei disponível para vocês, eu acho que eu deixei até preenchido já. Ele vai vir de lá, tá? Ok? Ele vai vir de lá. Estoque final. Esse estoque final, gente, é o estoque final de dezembro. Aí ele vira para o mês de janeiro, né? A gente soma ele, tá bom? O estoque final de dezembro, a gente soma com a previsão de vendas, né? Que é aquela até que eu falei no início da aula, quando chega mais pezinhos de bicicleta lá na loja do Silvano, ele não ignora o estoque residual, né? Ele não fala, vou usar isso aqui não, vou jogar fora, né? Silvano não faz isso, né, Silvano? Ah, não. Quanto mais, melhor. Mas só que tem que pensar que tem que pagar, então não pode sobrar, né? Isso não tem que sobrar. Mas aí você vai juntar o estoque antigo com o novo para vender tudo, né? Isso aí, professor. Então, e o que a gente está fazendo aqui é a mesma coisa. A gente pegou o estoque final do mês de dezembro e jogamos ele aqui. Então, a gente somou previsão de vendas de janeiro, 3.000 unidades, mais o estoque final de dezembro, 350 unidades. Então, nós vamos, total da previsão necessária. Então, nós vamos precisar de 3.350 unidades, ok? De estoque inicial, nós temos 300 unidades. Essas 300 unidades, o que é essas 300 unidades? Pode ser, dentro das políticas de estoques da organização, pode ser o estoque de segurança da empresa, né? Se é o estoque de segurança da empresa, então ela não precisa de produzir ele novamente, se ele não foi usado, então não precisa ele ser produzido. Então, o que eu vou fazer? Total da previsão necessária, 3.350 menos o estoque inicial, que vai dar uma quantidade de 300, tá? Ok? Então, a fábrica naquele mês vai precisar de produzir quantas peças? 3.050 peças, tá bom?
Para o mês de fevereiro, né? Aí, se vocês pegarem a tabelinha, se vocês quiserem dar um print dessa tela aqui que eu tô falando, gente, dá um print dela para ajudar vocês na hora de fazer o exercício, tá? Porque lá do exercício tem a quantidade de previsão de vendas e o estoque final, ok? Aqui o estoque final, aquele residual do mês de janeiro, ele vira estoque inicial em fevereiro, tá bom? Você joga ele aqui, ó, tá? E estoque final foi o que sobrou aqui da produção de janeiro, a gente jogou aqui, tá? Esses R$400, 400 unidades, tá, gente? Ok? Então, eu vou somar 3.500 peças, mais 400 peças, então, o total necessário é 3.900, menos o estoque aqui que a gente tinha, né? O estoque de segurança, que é o nosso estoque final, o residual, tá? Então, quanto que a empresa vai ter que produzir? 3.550 peças, ok? E em fevereiro, eu vou pegar o estoque final, ele vai virar o meu estoque inicial aqui, tá? Ok? Aí eu vou pegar a unidade de venda em março, 4.000 unidades, mais 450 unidades a serem produzidas, tá? Que é o residual do mês de fevereiro, vem aqui para março. Então, vou precisar de 4.450 unidades, menos o que eu já tinha no estoque. Então, eu vou produzir 4.050 peças. Dá uma olhadinha aí, ver se vocês têm dúvida. Professora, se tiver como a senhora explicar novamente, eu não consegui compreender direito, não. Não? Mais alguém? Eu também, professora, se a senhora puder passar de novo. Sim, ó. No que tem do exercício para vocês fazerem, vocês vão ter a previsão de venda, tá? Essa previsão de vendas, você já tem ela, que é aquele exercício que vocês fizeram a aula passada, correto? Tá? Sim. O estoque final, essas quantidades de estoque final, eu vou deixar para vocês, já tá pronto, tá? O exercício. Tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a previsão de vendas e vai somar com o estoque final, ok? Que é aquele residual do mês de dezembro. Tá? Quer perguntar, Silvano? Pode perguntar. Aí é assim mesmo, é na vertical, então é feito na vertical aí, né? Sim. Ah, se você observar as setinhas aqui, ó. Por isso que eu deixei essas setinhas. Eu migrei o valor de 350 do estoque final e ele vai virar estoque inicial. Ah, beleza. E esse estoque inicial de janeiro, da onde ele veio? Então, esse estoque inicial de janeiro, esse aqui, ele veio da perspectiva de dezembro. Ah, beleza. Tá bom? Ele migrou lá de dezembro, porque eu não trouxe para vocês o mês de dezembro. Então, as informações de janeiro, as informações veio do mês de dezembro, tá? Veio do exercício anterior, que no caso é final de dezembro, tá? Qual mais dúvida, gente? Professora, no caso, então a gente vai utilizar o nosso último, que foi junho, né? Porque eu não lembro de ter dezembro. Então, mas dezembro foi o que você falou que não veio, né? Isso. A gente vai utilizar de junho mesmo. Só que lá no exercício de vocês, deixa eu só conferir aqui, peraí. Deixa eu abrir, dá um minutinho. Ah, já até caiu a atividade. Tá.
Deixa eu olhar aqui a atividade. Atividade de vocês. Ah, tá, gente. Eu mandei. Não, eu deixei mais simples a atividade de vocês, tá bom? Tá aqui janeiro, fevereiro e março. E eu já preenchi as informações de janeiro, tá bom? Preenchi as informações de janeiro. E preenchi as informações de abril. Ok? Porque a de abril, o que está faltando aqui é o estoque inicial. E aí vocês vão pegar as informações do estoque inicial de março, né? Tá? Olhem lá, abre lá o exercício. Completa o que a senhora passou, né? Dá uma olhada. O que em janeiro aqui no modelo tá 10 mil, né? Isso. A estoque final 1.500, a gente soma, dá 11.500. Isso. Diminui com o estoque final que já tem e dá 9.500. Isso. Ah, tá. Aí esse estoque final aqui de 1.500, você vai jogar ele como estoque inicial aqui no mês de fevereiro. Entendeu, Natan? Ah, tá. Eu já fiz essa parte aqui que a senhora acabou de passar ali, eu vi a setinha, né? Sim. Aí o de... Fazendo. Então, o de março, o que vai acontecer em março? As informações de março, vocês terminam de preencher o mês de abril. É porque não coube tudo num slide só, entendeu? Tudo numa tabelinha só, ia ficar muito comprida demais. Aí eu dividi em duas partes. Então, lá tá aqui março. As informações de março, vocês começam preenchendo abril. Tá? Vocês compreenderam agora? Sim. Sim, professora. Sim? Então tá. Pode perguntar. Dá uma olhadinha lá no exercício. Tá? Na aula de hoje, nós vamos fazer somente essa parte, tá? Não vou trazer um exercício inteiro ainda não. Professora, fazer no Excel, é? Pode fazer no Excel. Tá? Porque aí na próxima aula que eu vou introduzir a parte da matéria-prima, tá? E a mão de obra. Porque senão ia ficar um pouco confuso hoje para vocês. Tá bom? Essa, professora. Beleza? Então, ó, aqui no exercício as informações de março, quando vocês finalizar março, você migra elas para o mês de abril, tá? Apesar que eu acho que eu já até deixei o inicial de abril. Não, deixei o inicial de abril não. Deixei só o estoque final de abril, tá? Tranquilo? Tranquilo, professora. Tranquilo? Então tá já. Bora lá. Então tá. O exercício já foi até postado, né? A gente já estava até dando uma olhada nesse exercício, né? Vocês querem que eu continue ao vivo, vocês tentando fazer, ou vocês podem fazendo e se tiver dúvidas me questionem lá no Classroom ou no Whats. O que vocês querem fazer? O que vocês acham que é melhor? Pra mim pode ser no Whats mesmo. Pode ser no Whats? Sim. Pode ser? O de hoje tá até mais tranquilo, professor. Acho que pode ser no WhatsApp. Pode ser lá no WhatsApp, né? Então tá bom, então. Então tá, gente. Então pode ir lá fazer a atividade, tá? Quaisquer dúvida que vocês tiverem em relação à atividade, pode me perguntar no WhatsApp, tá bom? Que aí eu vou respondendo vocês, tá? Lá tá, terminou março, com as informações de março, você insere elas no que é necessário para o mês de abril, tá bom? Então a gente vai fazer em blocos de trimestre, tá? E aí quem não puder fazer no Excel, pode fazer no caderno, tá? Mas faz de uma forma legível, na caneta, pra mim, né? De preferência, né? Às vezes o lápis fica um pouco apagado, tá?
E aí pode estar postando lá que eu vou estar corrigindo. Assim que todo mundo enviar a atividade da aula passada, aí eu vou mandar o gabarito para vocês lá, tá bom? Ou eu abro um tópico no próprio exercício e posto o gabarito, combinado? Beleza. Beleza? Então tá já então, gente. Tá? Então tá, vou ficar lá no WhatsApp, qualquer dúvida, qualquer questionamento, tá bom? Vocês podem lá mandar um oi para mim, me perguntar que eu vou ter o maior prazer em responder, em ajudar vocês a realizar essa atividade. Combinado? Ok, Beleza, professor. professor. Beleza, então. Bom? Valeu, professora. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite.